A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, adolescente, criança, mais uma vez, aqui quem vos fala é o evangelista Sidney, aqui na cidade de Oxford, Inglaterra. Mais uma vez, é uma alegria muito grande poder compartilhar a poderosa palavra de Deus com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O tema desta mensagem é Jesus está batendo a porta do teu coração. Nós vamos ler aqui, meditar na palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor nos fala assim: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra, ela foi direcionada para a igreja de Laodiceia, né? Era uma carta para a igreja de Laodiceia. E o tema dessa palavra é: Jesus está batendo na porta do teu coração, né? Jesus está batendo na porta do teu coração. E essa carta aqui para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, né, na própria carta aqui já fala que, aqui a partir do versículo 15, fala assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a igreja de Laodiceia é uma igreja na sua próspera autossuficiência. Era uma igreja que ela tinha rejeitado o Senhor Jesus, né? Ela não queria compromisso de levar o evangelho de Cristo, de levar a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus. A igreja de Laodiceia. Por isso que aqui na palavra, aqui na carta, já fala que não és quente e nem esfria, és morna. E o morno, e aqui a palavra nos fala mais embaixo, que no 17, como dizes, aqui, não, no 16, assim porque és morno, e nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, Deus queria, né? Deus não aceita, no sentido assim de vomitar-te-ei, que Deus não aceita, Deus uma igreja, né, morna, Deus não quer uma igreja morna. Deus não quer uma igreja que rejeite os princípios da palavra, os princípios do Evangelho de Cristo. E isso nós temos visto, né, e a própria palavra que nos fala aqui, né, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muitas pessoas estavam necessitadas de ouvir a palavra de salvação, mas eles não tinham compromisso de levar a palavra de salvação. Eles tinham rejeitado os princípios da palavra, os princípios, né, rejeitado a Cristo. E isso nós temos visto, meus irmãos. Nós temos visto que tem acontecido, né, no nosso tempo também. O que é uma igreja morna? Uma igreja morna é uma igreja que quer rejeitar aquilo que Jesus fez. Eles não querem pregar o que Jesus fez. Porque se você pregar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo, porque Jesus, primeiramente, né, as pessoas querem pregar um materialismo, quer pregar um Deus rico,
Não estou dizendo que Deus é rico, é dono do ouro e da prata, Deus é poderoso, mas o próprio Filho de Deus, Jesus, nasceu na manjedoura. Nasceu no estábulo, onde animais defecavam. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu num lugar simples e humilde. Qual a mensagem que Deus passa para nós através disso? Que Jesus não veio aqui nessa terra para ficar pregando para as pessoas sobre riqueza, que Deus vai te fazer milionário, que Deus vai te... Glória a Deus, se a pessoa conseguir ficar rico com o esforço do seu trabalho, porque a Bíblia nos fala que nós temos que trabalhar, que nós temos que viver do nosso suor, do nosso rosto. Louvado seja o nome do Senhor, nada contra. As pessoas trabalharem, lutarem pelo seu pão, pelo pão de cada dia, fazer os seus projetos, né? Na honestidade, na legalidade, debaixo da lei, tudo certinho, ok, nada contra. Não é pecado o homem ser próspero, não é pecado o homem ser rico. Mas quando nós pregamos isso para as pessoas, quando nós levamos esse evangelho para as pessoas, hipócrita, para as pessoas, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Porque Jesus não pregou isso. Jesus não pregou nem o ouro nem a prata. Jesus pregou foi a salvação, foi a libertação, foi a transformação. Por isso que Jesus falou, sacode a poeira do pé quando foi lá pregar para os religiosos, para os fariseus, eles queriam só apedrejar Jesus, só atacar Jesus. Jesus falou que sacode a poeira do pé, né? Vai pregar para quem precisa de médico aos enfermos. Vai pregar para os necessitados, para os aleijados, para os mancos, para os cegos, para os necessitados. Porque muitos, meus irmãos, nessa hora têm pregado um evangelho dos seus interesses. Aquilo que interessa a ele. Usurpando a fé das pessoas. Levando vantagem. Usando o nome de Deus em vão. Para se beneficiar através da palavra de Deus. Usando as pessoas. Usurpando a fé das pessoas. E muitas das vezes a pessoa leva a igreja não como espiritualidade, como algo, né, espiritual de salvar almas, de libertar almas, de transformar. Mas as pessoas levam a igreja como algo comercial, como um comércio. Como uma empresa. E isso, meus irmãos, Deus está vendo, Deus vê tudo. A Bíblia nos fala que Deus, os olhos de Deus estão sobre a terra, contemplando as obras do ímpio e as obras do justo. Deus vê tudo. E a palavra nos fala que a igreja de Laodiceia era dessa forma. Uma igreja soberba, uma igreja próspera em autossuficiência. Né? Eles não queriam sair da sua soberba. E eles queriam, né? Eles queriam servir a Deus. Eles não estavam preocupados com as pessoas necessitadas, com as pessoas que precisavam de salvação, de libertação. Eles não estavam preocupados com as pessoas. E hoje nós estamos vendo isso. Nos nossos dias. Né? Exatamente quando você, às vezes, vê isso, acontece muito nas igrejas. Quando você está ali, bonitinho, né? A ovelha, entregando seu dízimo direitinho, bonitinho, tudo certinho. Tá tudo bem. No dia que você procura, às vezes, a igreja para que você está passando uma dificuldade, um problema, eles não têm coragem de tirar do dízimo da igreja para ajudar a pessoa. Não estou julgando ninguém aqui, apontando ninguém, mas, né? Existem pessoas boas que fazem isso, que ajudam, que tiram do dízimo, que ajudam. Não estou incluindo todo mundo aqui no pacote, falando que é todo mundo que é assim, mas a maioria, irmãos. A maioria. Quando você procura ajuda, às vezes não ajuda.
não usam o dízimo da igreja para abençoar as pessoas, para socorrer as pessoas. E a Bíblia nos fala, né, que o dízimo é para isso. O dízimo é para socorrer as viúvas, os órfãos e os necessitados. E você, pastor, que está me ouvindo, que você vem fazer isso. Se você está fazendo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai prosperar o seu ministério, abençoar, Deus vai frutificar 10 vezes mais, 100 vezes mais o seu ministério, para a glória do nome dele. Agora você que está encolhendo as mãos para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados, que quando uma ovelha está passando uma dificuldade na igreja e te procura e você não ajuda, Deus está vendo onde está o seu coração. Se o seu coração está nas almas, ou se o seu coração está no ouro e na prata. Se o seu coração está naquilo que é material, Deus está vendo, Deus vê tudo. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque eu vou entrar agora na palavra. Mas eu estou fazendo uma introdução, por quê? Porque a igreja de Laodiceia estava assim. Por isso que Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Jesus não estava dentro da porta. Jesus estava do lado de fora da porta. E tem pessoas que acham que para socorrer um irmão, ele tem que estar dentro da igreja. Meu irmão, nós temos que ajudar as pessoas do lado de fora também. Os enfermos é que precisam de médico. E Jesus viu que dentro da igreja de Laodiceia, não tinha. O que está acontecendo ali dentro? Dentro da igreja ali. Não estava acontecendo. Ali dentro da igreja não estava acontecendo. Aquela igreja ali, ela não estava preocupada em levar a palavra. Ela não estava preocupada com as almas, com as vidas. Ele estava preocupado com o seu bel prazer. E ali, essa palavra, né, quando essa palavra traga, eis que estou à porta e bato. Né? Jesus, ele está, o que a palavra aqui nos fala? Jesus está do lado de fora da porta. É o que aconteceu quando ele veio e ele levou a palavra e muitos rejeitou a palavra. O que ele fez? Ele não ficou dentro da porta, dentro da religião, dentro do sistema. Ele saiu e foi pregar a palavra para aqueles que queriam ouvir. É o que acontece. Jesus, ele está do lado de fora. E ele convenceu, essa palavra aqui, que ele convenceu, o próprio Espírito Santo convenceu muitos para ficar do lado de fora dessa porta. Porque essa porta que foi a igreja, quem abriu foi Deus. Mas quando o homem, quem constituiu a igreja aqui na terra foi o Senhor. Quem abriu a porta da igreja foi o Senhor. Mas quando o homem quer usar a porta para os seus benefícios, para os seus recursos, para se autopromover, quer usar a igreja só para os seus interesses, pode ter certeza, vai estar todo mundo ali dentro, mas menos o Espírito Santo e menos Jesus vai estar presente ali dentro. Jesus vai estar do lado de fora dessa porta. Por quê? Porque Jesus, ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso que Jesus, ele tinha compromisso com o evangelho, com a palavra. Ele nasceu numa manjedoura e ele cresceu, foi carpinteiro, teve uma profissão humilde, simples, carpinteiro. E ele morreu na cruz. Morreu na cruz do Calvário. Israel queria que Jesus viesse com a espada na mão e um cavalo branco para ser um guerreador, para guerrear. Mas Jesus não veio para fazer guerra. Jesus veio para trazer a paz. Meus irmãos, os homens, as pessoas, o sistema religioso quer implantar isso na cabeça das pessoas. É os interesses deles. Como Jesus não veio para trazer os interesses da religião, do sistema religioso e ali dos judeus, eles rejeitaram ele.
É o que tem acontecido com muitos. Muitos têm rejeitado Jesus e levado os seus interesses, aquilo que interessa a ele. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra assim, eis que estou à porta e bato. Então, essa primeira porta aqui é a porta da igreja. Ele está à porta. Ele bate na porta. Jesus está batendo na porta. Jesus está batendo na porta dos corações, está batendo na porta das igrejas para fazer mudança, transformação. Deus quer mudar. Deus quer transformar. Mas para as coisas mudar na vida do homem, para as coisas mudar às vezes no seu ministério, na sua igreja, você tem que ouvir a voz. E a palavra assim, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele nunca deixou de bater na porta do nosso coração, meus irmãos. Ele bate na porta do nosso coração, ele não invade. Por isso que Jesus, quando ele foi lá e bateu na porta do coração lá, falou a palavra, a verdade lá para os fariseus, ele não obrigou eles a aceitar. Eles não obrigou. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio para o homem. E a palavra nos fala, e Jesus está batendo na porta do coração do homem. Jesus está batendo na porta do seu coração. Por isso que o meu compromisso é levar a verdade para a sua vida, é levar a palavra de Deus. Eu não quero ficar pregando aqui sobre religião, sobre o sistema religioso. Eu quero pregar que Jesus está batendo na porta do seu coração. Eu não estou apresentando para a sua vida aqui mais uma religião, mas eu estou apresentando para a sua vida aqui Jesus, que tem poder para te salvar, para te libertar, para te transformar. E toma cuidado que esses camaradas que ficam aí pregando na internet, fica aí, faz o Pix, né? Manda o Pix. Meus irmãos, Jesus me falou. De graça recebei, de graça dai. Quando os discípulos foram pregar lá para os necessitados, para as pessoas lá, muitos vieram lá, querendo ofertar as coisas, dar as coisas. Jesus falou assim, sacode a poeira do pé, ó, e vai pregar em outro arraial, vai pregar em outro lugar, porque de graça recebei, de graça dai. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, as pessoas têm que parar com isso, de fazer comércio da palavra de Deus. Jesus nos deu de graça essa salvação. Ele foi na cruz do Calvário, nos comprou com o seu sangue poderoso e nos abriu na cruz do Calvário a porta da salvação. Jesus não pregou esse evangelho hipócrita. Esse evangelho que Deus vai te dar chave, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar apartamento em Copacabana, Deus vai te fazer milionário. Meus irmãos, Jesus não prometeu nada disso para as pessoas. Jesus prometeu, sabe o quê? A salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. Que aquele que crê nele não será condenado, mas será salvo. Jesus prometeu para você que se você crê nele, você não vai ser condenado. Você vai ser salvo. E essa é a palavra de Deus para a sua vida. E Jesus, é esse Jesus que eu estou apresentando, é esse Jesus que está batendo na porta do seu coração através da palavra de Deus. Não é um Jesus mentiroso, não é um Jesus que as pessoas estão pregando aí fora, não. É esse Jesus que está batendo na porta do seu coração. É o Jesus que nasceu na manjedoura, é o Jesus que cresceu, que pregou a verdade, que foi como ovelha muda ao matadouro e morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede pela minha vida, pela sua vida. É esse Jesus que eu prego para a sua vida. É esse Jesus que eu estou levando para a sua vida. Eu não estou aqui para te enganar não, meu irmão.
Eu estou aqui para levar o verdadeiro evangelho para a sua vida. E Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra o seu coração. Abra a sua alma para a palavra de Deus. Porque se você abrir a porta do seu coração, Deus te dá o livre-arbítrio. O Senhor não te obriga. Mas se você ouvir a voz mansa e delicada do Senhor Jesus, a voz do Espírito Santo, a voz da verdade, a voz da palavra, essa voz que transforma, que liberta, que salva, que cura a alma do pecador. É esse Jesus que eu estou pregando para a sua vida. E que você venha abrir a porta do seu coração. Que o Espírito Santo venha tocar na sua alma. Eu não estou aqui para fazer igual muitos estão fazendo aí fora, não. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque Jesus transformou a minha vida. Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu almejo que Deus venha fazer essa obra na sua vida. Um dia Ele bateu na porta do meu coração também, e eu abri a porta do meu coração, e Ele entrou na minha vida e ceou comigo, e eu ceei com Ele. É o que Deus quer fazer na tua vida. Ele está batendo na porta do seu coração e quer transformar a sua vida. Quer cear contigo. Quer trazer paz ao seu coração, quer trazer alegria ao seu coração. É essa igreja que Deus tem compromisso com ela. É a igreja que prega o arrependimento, que prega a salvação, a libertação. E não fica pregando para as pessoas sobre coisa material. Pregando para as pessoas um Jesus material, uma fé material, materializando a fé. Mas a fé ela é espiritual, meus irmãos. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. E que Deus venha colocar essa fé no seu coração. Para aceitar esse Jesus verdadeiro. Esse Jesus que te ama. Que veio a esse mundo. E trouxe essa palavra verdadeira para a sua vida. E essa palavra é viva e eficaz para transformar o coração do homem. Que você venha ouvir. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus venha entrar no seu coração e transformar a sua alma e transformar a sua vida. E entrarei em sua casa e com ele cearei com ele e ele comigo. A porta, meus irmãos, abra a porta do seu coração para que Jesus venha entrar na sua alma, na sua vida e transformar a sua vida. E trazer paz, e trazer alegria, e trazer a bênção da salvação sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. É esse Jesus que eu sirvo e que eu quero apresentar para a sua vida. E que você venha ouvir essa voz da verdade, essa voz da palavra. Porque Ele quer cear contigo. Ele quer trazer comunhão à sua vida, paz, alegria, para que você venha sentar na mesa, que você venha congregar uma igreja que tem comunhão com Deus, que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Essa palavra é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus venha te abençoar através dessa palavra. Que o Espírito de Deus venha frutificar bênçãos na sua vida, bênçãos da salvação, bênçãos da verdade, transformação na sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.